Olá, eu sou o Mark Van Lu, dançarino, professor, coreógrafo, produtor, curador, pesquisador, empreendedor da arte, da dança, e é um prazer estar aqui com vocês. Lembro muito bem, essa é uma cena que nunca saiu da minha cabeça e é um dos momentos mais felizes, assim, viu? Era uma manhã de domingo, acho que isso era 1981, possivelmente. E o meu tio, o amado tio, que Deus o tem em bom lugar, meu tio Ari, ele jogava futebol aos domingos pela manhã e ele me levava. Ele era funcionário da Telesp, a Telesp tinha uns jogos lá no campus de Várzea e na Zona Norte, aqui de São Paulo. E ele me levava para ir a esses jogos. Aí, o que eu fazia? Como eu sabia que ele ia sair para o jogo e ia me levar, eu corria antes para o carro, um molequinho, né, de 7 anos, corria antes para o carro e ficava no carro esperando ele chegar, que eu já ficava naquela ansiedade, nós vamos sair, nós vamos jogar a bola e tal. Ele ia jogar, né? E nesse dia ele estava demorando a chegar. E eu falei, puxa, não vem e tal. Eu estava sentado no banco de trás, debruçado assim no banco do Fusca dele, Fusca amarelo. E aí eu falei, vou ligar o rádio. Liguei o rádio para ouvir uma música enquanto ele não chegava. Quando eu ligo o rádio, eu estava começando uma música. E era We Can Boogie Down, Down, On, Down. Então, bom, hoje eu entendo, né? Mas na época eu não sabia o que era aquilo. Mas eu estava ouvindo Earth, Wind and Fire, a música Let's Groove, que foi uma das primeiras canções onde os produtores da Soul Music começaram a usar esses sintetizadores, né? Então tinha essa voz de robô, assim. We can boogie. E aí quando ele troca aquela batida, Let's groove tonight, eu congelei. E eu fiquei nessa dicotomia, nessa crise de ser ou jogador de futebol, que era um sonho, ou ser um artista sem saber muito bem o que ia acontecer. Tentei as duas coisas. No futebol, fiz várias dessas peneiras nos clubes, fiz peneira na Portuguesa, no Corinthians, no clube do Taubaté, e não rolava. Quando Deus apareceu na minha vida, foi assim, levou de um jeito, tudo passou a dar certo. E aqui estou hoje te dando essa entrevista por conta, no meu entendimento, daquele momento. Porque se eu não tivesse tido aquela sensação corporal de ouvir aquela batida e sentir que aquilo era para mim, eu teria virado outra coisa, possivelmente. Bom, para quem não sabe, eu sou pizzaiolo. Foi minha primeira profissão. Aliás, eu faço uma bela de uma pizza em todos os processos dela, desde a cozinha até o assar da pizza. E se precisar, eu entrego também, que eu fui entregador de pizza. Mas foi meu primeiro emprego, eu comecei com 11 anos de idade entregando pizza. Aí aos 14 anos eu já trabalhava na cozinha da pizzaria e fui registrado. Depois fui promovido ao abridor de massa e depois ao pizzaiolo, mesmo que é quem monta a pizza, e depois fui aprender a parte mais difícil, que é o forneiro, né? Mas o que acontecia? Eu estava no colégio, meus amigos chegavam na segunda-feira na escola sempre falando assim, nossa, no final de semana a gente foi naquela balada e peguei tal menina e a gente dançou pra caramba, isso, aquilo. E eu estava na pizzaria trabalhando, todo sábado e domingo, então eu não tinha final de semana. Isso durou alguns anos até eu entrar numa crise que eu queria ir dançar, porque lembra? Aos 7 anos teve aquela coisa da funk music. E eu não queria mais ouvir essas histórias, chegar na segunda-feira no colégio, todo mundo contando as histórias de como foi a balada no final de semana e eu na pizzaria. E aí foi quando eu deixei essa profissão e fui trabalhar de office boy na Rua Augusta. E com isso tive meus finais de semana livres. E aí comecei a frequentar as baladas ali do final dos anos 80, início dos anos 90, que era aqui em São Paulo, tinha a Overnight, a Toco, Hipódromo. Aqui em Mariporã tinha Armagedon. Comecei a frequentar todas essas casas. E eu só fazia dançar nesses lugares. Como eu sempre fui muito tímido, eu não conseguia conceber ir num lugar, chegar onde estava um monte de mulheres e ir lá abordar uma garota e falar que eu estava afim. Não sabia nem como fazia isso. Então, o meu negócio era ir dançar. E eu tinha uns amigos muito incríveis que também eram dessa coisa do corpo, do movimento. Então, a gente começava a fazer show na noite, assim, absolutamente improvisados. E a gente começou a ficar muito conhecido na noite. As pessoas chamavam a gente para ir nesse lugar, a gente entrava de graça. E aí eu tive aquilo que eu
meus amigos tinham, aqueles que eu falava que chegava na escola na segunda-feira falando, que essa coisa de, olha, aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo, eu tinha histórias para contar. Então começou assim na noite. Mas o ponto de virada para entrar nessa coisa da profissionalização mesmo, sair dessa coisa do dançarino de balada, foi já no ensino médio, no colégio. Eu organizava, sempre tive essa coisa de liderança, de organizar os amigos e tal. Organizei um grupo para fazer uma apresentação de dança na festa junina do colégio. O Dr. Octávio Mendes, o Sedom, famoso lá na Zona Norte. E, bom, juntei os amigos, eram todos amigos do futebol, do basquete, ninguém dançava mesmo, só eu, né? Que era o profissional da balada. Fizemos a apresentação e, nesse dia, uma professora de jazz e ballet passava por esse evento, me viu no palco e falou: menino, vem aqui, você dança muito bem, que você não vai fazer aula de ballet e jazz comigo na minha escola? Eu já estava naquela crise do futebol, que não dava certo, fazia peneira aqui, peneira, ninguém me chamava para dançar, e alguém me chamou para fazer alguma coisa. Então, meu processo foi muito bonito e tudo aquilo que eu esperava do futebol, que chegasse um técnico e falava: nossa, menina, como você joga bem e tal, vem aqui, vamos fazer um teste lá no clube e tal. Isso aconteceu com a dança. Bom, na periferia de São Paulo, para quem não sabe, nos anos 70, principalmente, né, que é de onde eu venho, nós tínhamos os bares de lona na periferia. O que são os bares de lona? Tinha um quintal lá, coloca uma lona em cima para, se chover, né, as pessoas possam continuar curtindo a festa. Coloca lá um aparelho de som 3 em 1. Não tinha essa coisa, né, de chama o DJ e tal, mas coloca o som lá, toca as músicas e as pessoas dançavam nos bailes. E o que tocava? Tocava Earth, Wind and Fire, tocava Commodores, tocava Michael Jackson, tocava James Brown, tocava Jim Bohorn. Era isso e foi tudo isso que eu cresci ouvindo. Dos nacionais, Tim Maia, Jorge Ben, Cassiano. Essa é a minha escola. E aí que aconteceu esses contatos e essa estimulação. Porque eu via os meus tios e meus primos penteando o cabelo para ir para a festa, com um garfo. Sim. E o black perfeito, redondinho ou quadrado, era tudo muito... era muita negritude no sentido de afirmação de onde você vem, do que você é, né? Do cabelo negro, do comportamento, aquelas calças boca de sino. Eles passavam, assim, às vezes 10, 20 minutos lustrando o sapato bico fino e aquilo ficava um espelho, assim. E eu era aquele menininho que ficava assistindo toda essa cena, de vendo eles se prepararem para ir para o baile. Eu voltava de um show com a minha companhia, um show que nós fizemos no Sesc Pompeia. E à época, eu tinha um carro importado, um Mondeo, corvinho, assim, um carro muito bonito, e estávamos eu e 2 amigos negros também, 2 dançarinos, voltando desse show. E eu estava subindo a Avenida Pompeia, sentido Heitor Penteado, né? Vindo lá da Marginal, sentido Heitor Penteado. Subindo, quando cheguei em cima tem aquela igreja, acho que chama Igreja do Rosário, acho que é alguma coisa assim. Naquele semáforo, mas quando eu estou subindo assim, eu já vejo uma viatura pelo retrovisor vindo assim, trançando e com a sirene ligada, aqueles espetáculos, né? Essa viatura cruza na nossa frente, para e manda a gente descer do carro. Eu já achei que aquilo nunca havia acontecido comigo, então eu não sabia muito bem como lidar, mas eu procurei ficar calmo, mas desce um policial da viatura com um revólver apontado para mim. E muito nervoso e gritando: desce do carro, desce do carro, desce do carro. E eu comecei a ficar nervoso, claro, e os meninos que estavam comigo, o Anderson e o Alex, assim, totalmente afônicos, né? E aí ele falava assim: desce agora do carro, e apontava a arma com o braço tremendo, assim. E eu já pensei: esse cara vai me matar. Ele vai atirar, vai me matar. E aí quando ele gritou mais uma vez: desce do carro, eu falei assim: você tá calmo? Perguntei para ele. Aí ele falou em staccato: desce do carro agora. E com o olho esbugalhado. E eu tava com a mão no volante. E eu falei assim: olha, eu vou abaixar a minha mão e vou abrir a porta. Eu tava vendo a cena assim. Eu vou baixar a mão, o cara vai achar que eu vou tirar uma arma e ele vai me dar um tiro. E aquela arma tremendo, olhando. Nossa.
E aí eu baixei devagarzinho, abri a porta e fui descendo. Mas antes de descer, eu olhei no retrovisor assim, já tava vindo outro policial atrás e vindo assim como se eu estivesse numa cena de filme assim, já né, apontando a arma. Bom, desci, eles me colocaram com a mão em cima do carro, mandaram afastar as pernas, os meus outros amigos também desceram do outro lado. Enquanto isso, foram passando vários carros, né? Aí as pessoas passavam no ônibus, olhavam, aquele espetáculo, né? E aí eu falei assim, o que está acontecendo? Aí ele falou assim, não, porque a gente recebeu uma denúncia que furtaram um veículo aí igual o seu. Eu falei, um veículo igual ao meu e nessa cor? Aí ele falou assim, nós estamos verificando. Aí ele perguntou, a pergunta clássica, né? Assim, esse carro é seu? Falei assim, é meu. Então dá o documento. Dei o documento para ele. E enquanto ele ia, porque antigamente, hoje eles veem no celular, né? Agora eles tinham que ir lá no rádio, bater no rádio. Eu tô falando de 2006, né? Aí eu falei para ele. Aí quando ele foi caminhando para ir na viatura, eu pensei comigo, vai lá, idiota, vê se o carro é meu. Aí ele voltou dizendo assim, não, tá tudo certo e tal, o senhor pode ir. Aí eu falei, mas escuta, por que vocês fizeram isso dessa forma, né? Aí ele virou as costas, não me deu resposta, foi, entrou na viatura e foi embora. E ficou nós três lá, um olhando para a cara do outro sem entender nada. E aí, naquele tempo que a gente ficou parado, pode ter passado carros, gente portando arma, gente portando droga, gente com carro furtado, de fato. Mas aqueles 3 jovens negros num carro importado, isso não pode, né? Para e verifica se o carro é deles. Sonho do oprimido é um dia ser opressor, né? Então, isso não faria a menor diferença. Eu tendo a achar que os termos que você traz, misoginia, LGBTfobia, racismo, feminicídio, isso sempre fez parte da cultura euronormativa, judaico-cristã e patriarcal. Eu acho que esses termos sempre fizeram parte desse sistema onde essa questão do outro, né, da alteridade, sempre foi indigesta para aqueles que se achavam especiais e acima de outras configurações, né, humanas, étnicas e tudo mais. E também de gênero. Então, haja vista a dificuldade que era para as mulheres se inserirem no mercado de trabalho, né? Falando desse período pré-ditadura. O que era falando de mulheres negras ainda que migravam do estado do Nordeste ou de Minas Gerais aqui para São Paulo ou para o Rio de Janeiro para trabalharem como empregadas domésticas. Era o máximo que podia. A Lélia Gonzalez elucidou isso muito bem, não é? Para as pessoas do espectro LGBTQIAPN+, também não era diferente, porque não se podia ser. Não se podia ser. Agora, o que acontece hoje, eu acho, a partir de 1985 e principalmente a partir da Constituição de 88, é uma reorganização democrática e dos direitos previstos na Carta Magna, que colocam todas as pessoas em pé de igualdade constitucional e legislativa para ser e estar nesse mundo. E aí, políticas públicas, ações afirmativas, que fizeram, no meu entendimento, assim, dirimir esses graus de violência de gênero, de etnia, social e tudo mais. Mas, como a gente tem visto em pleno agora, século XXI, 2024, né,
é que a gente parece que avançou pouco, embora tenha avançado. Porque ainda temos casos de George Floyd, ainda temos casos do menino João Pedro, ainda temos casos de Marielle Franco. Eu acho que as políticas públicas de governos progressistas sempre tendem a dirimir essas desigualdades. Acontece que isso também estimula todo o movimento reacionário, que quando volta, faz a gente andar 5 passos para trás após 3 que foram dados para frente. Então, a gente fica meio que nessa, para usar um termo mais espiritual, nessa roda de samsara. O problema é que governos ditos progressistas, falar mais do contexto brasileiro, conseguiram, como a gente viu dos anos 2000 para cá, colocar essas pessoas em posição de importantes e grandes consumidores, mas não conseguiu colocá-los em uma situação cidadã, por conta dessa dificuldade das classes mais abastadas entenderem as pessoas de menor poder aquisitivo como iguais. E aí, violência, racismo e todos os outros tipos de agressões em função de classe social. Então a gente vai voltar lá 200 anos, 300 anos atrás, as questões de classe. É uma questão intrínseca mesmo do humano, do egoísmo e de uma sociedade que não deu certo. O ser humano não deu certo. Isso é uma visão particular. Porque o que nós fazemos com nós mesmos é inadmissível, é insustentável. Então a gente não deu certo. Pode avançar o que for em tecnologia, pode avançar o que for agora, em inteligência artificial. Isso vai melhorar a nossa vida de fato? A gente vai conviver, vai conseguir se ouvir, se escutar, repartir as benesses disso tudo? A resposta hoje é não, né? E com certeza eu me coloco nisso porque eu sinto muita culpa com isso. Não importa o quanto eu tenha trabalhado, ou quanto eu tenha lutado para ter a vida confortável que eu tenho hoje, eu gostaria de poder interferir nessas questões. Aliás, estou estudando para isso. Gostaria de poder avançar mais nesse campo. Dentro do meu trabalho, meu humilde trabalho como curador de dança, eu sempre estou pensando assim, de que maneira o meu trabalho pode impactar nesse aspecto econômico. A extrema-direita, eles e todas as pessoas desse espectro mais conservador têm horror que essas coisas tenham solução, porque isso mantém os privilégios. Eu volto à questão dos privilégios. Isso mantém os privilégios. Ainda mais nesses tempos mais polarizados, né, que nós temos agora. Então, ou você é de lá ou você é de cá, né? Então, esse é um risco que se corre. Mas eu acho que tem artistas que são mais idealistas e defendem uma posição política mais de enfrentamento, mais ativistas, e tem outros artistas que o fazem de outra forma, mais no palco, mais nas tomadas de decisões sobre o que, como fazer. Mas eu acho que esses são mais ativistas, mais da linha de frente, correm esse risco por conta de um entendimento de que você é adversário, de que você é inimigo. Infinitamente mais amigos. Infinitamente. Acho que dá para contar os pés de rato numa mão só, desses que vêm para testar a sua fé, né, que vêm para atrapalhar o processo. Gente que não trabalha sério, gente que
não gosta de trabalhar, e gente que tem essa coisa da maldade mesmo, faz coisas, toma atitudes por maldade mesmo dentro, de ver o outro ruim para justificar seu próprio fracasso, enfim. Eu acho que continua sendo um movimento de resistência, né? E de afirmação. Por exemplo, eu achei bacana, né, de ouvir a Beyoncé dizer que ela estava cedendo a música dela para Kamala Harris. Na realidade brasileira, de novo, eu acho que a classe artística, ela, como sempre foi, ainda está muito sofrida, né? E desorganizada e centralizada, assim. Então, a gente tem algumas representações, a gente tem secretarias, a gente tem ministérios, assim, mas a classe em si, eu acho que ela ainda está atuando de forma, assim, como se fosse uma corrida na esteira, uma corrida na subida, e porque a classe artística ainda está batalhando para ter o que comer, para ter vida digna. Então, assim, tem isso aqui para a gente fazer? Tá fazendo porque é o que tem para hoje. Então, acho que a área artística ainda é muito precarizada, muito não institucionalizada, sem os devidos suportes constitucionais, que é o que está se batalhando tanto na dança, né, na área da dança hoje em dia. Utopia é necessária. Eu me inspirei para trabalhar, para fundar, para criar e para fazer funcionar a minha companhia no Cirque du Soleil. Falei, eu vou ser o Cirque du Soleil, eu vou fazer a minha companhia assim. Eu não cheguei nem no pé, assim. Mas levei meu trabalho para palcos que eu nunca imaginei. Levei meu trabalho para Malásia, levei meu trabalho para os Estados Unidos, levei meu trabalho para Portugal, levei meu trabalho para todos os estados do Brasil, entendeu? Querendo ser o Cirque du Soleil. Eu virei bombelela, entendeu? E tá ótimo, tô muito feliz. Eu acho que seu amigo Arthur, como o maior paladino, né, dessa filosofia pessimista, ele está coberto de razão e eu compartilho. Assim, a gente está, acho que eu já até falei nessa entrevista, a gente está correndo e não sabe para onde, né? E nem pelo quê, muito menos pelo quê. Então, principalmente voltando às elites, um movimento pela pura e simples satisfação dos desejos. O que acontece é que a gente não está dando conta dessas dores. A gente está dando conta da dor existencial, das nossas neuroses. E aí, para matar essa dor, essas neuroses, o sujeito se mata. Mas, na verdade, ele queria era ser feliz. Eu acho que isso dialoga um pouco com o Schopenhauer. O que a gente está fazendo é tentando ser feliz. Mas não sabemos se somos ou não somos. E estamos correndo um pouco ou totalmente atrás do rabo. Não, mas aí para mim é Dionísio total. Eu acho. Eu tenho essa função alquimista um pouco no meu trabalho e nas minhas relações de misturar, de articular, de depurar, de filtrar. É um pouco disso. E procuro estimular a minha libido o tempo todo, entendeu? Sexual, que não é só como o próprio William Reich já elucidou, não é só a do coito, de trepar, entendeu? É de pôr pra vida, de te colocar pra frente. Se você não tem isso, você já era, entendeu? Inclusive pessoas que têm questões com a libido sexual, são pessoas que estão mal na vida, entendeu? Porque não, é a Kundalini, é uma serpente só.
entendeu? Não é que... Então, Dionísio,